Estamos de volta ao Jornal Gerais. Hoje recebemos aqui nos estúdios a doutora Thaline Ragazzi. Vamos falar sobre pensão alimentícia. Boa noite, doutora. Muito obrigado pela presença. Boa noite, tudo bem? Mais uma vez nós vamos colocar em pauta, a pensão alimentícia. É um assunto recorrente, nós vimos muito nas mídias, mas vamos trazê-lo novamente para que as pessoas fiquem mais uma vez informadas, de como que funciona, para que não tenham mais dúvidas. Isso aí, doutora Thaline, que é do Centro Jurídico de Sete Lagoas. Doutora, primeiro vamos falar o que inclui a pensão alimentícia, né? São só alimentos? Como é que é essa definição na lei? A lei hoje, ela traz para a gente, um parâmetro aí com valores financeiros. Mas isso não impede que seja feito um acordo entre as partes. É comum nós vermos isso, no judiciário, onde as partes estipulam um valor em dinheiro e estipulam alguns benefícios, um plano de saúde, um pagamento de remédio. E quando a gente fala em pensão alimentícia, sempre vem a figura do pai à nossa cabeça, né? Exatamente. É só o pai que tem que pagar? Como é que funciona isso, doutor? Não é assim, Hoje nós temos esse senso comum que os pais, os homens aí vêm fazendo os pagamentos das pensões alimentícias, mas isso não inclui essa obrigação somente a eles, Hoje nós temos também aí a obrigação não só dos pais fazendo esses pagamentos, mas também dos filhos fazendo pagamentos aos pais. Então hoje o que nós vemos aí? Nós temos algumas realidades aí de idosos, que necessitam aí de auxílio e que é decidido aí pela justiça o pagamento dos filhos para com os pais também. Quando a gente fala também em pensão, doutor, tem sempre aquela média que as pessoas falam, 30% do salário. Como é que é? Tem um valor mínimo ou não? Ou isso é estipulado pelo juiz? Exatamente, a lei ela não estabelece, Hoje nós temos aí a questão do binômio, que é a necessidade e possibilidade, sendo necessidade do que recebe o alimento e possibilidade daquele que paga. Então, o que nós vemos, é mais corriqueiro de vermos aí, é ser estipulado o valor de 30%, porque geralmente eles colocam 30% em cima do salário mínimo, mas quando o pai tem uma condição melhor, recebe mais do que isso, o juiz estipula de acordo com o que ele ganha e de acordo com o que ele pode pagar. Ou seja, não tem valor mínimo, não tem essa história, mínimo, não tem essa história, né? E a mãe, ela pode pedir pensão alimentícia para o filho antes dele nascer? Isso, pode também, Hoje nós temos aí os alimentos gravídicos, que a mãe, a partir do momento que descobre a gravidez, aquele suposto pai, geralmente ela vai entrar com uma ação requerendo esses alimentos. O pai, se ele tiver algum questionamento, sobre aquela paternidade, ele pode estar pedindo, um exame de DNA. É possível hoje fazer o exame de DNA, durante a gravidez, mas desde já o juiz pode decidir liminarmente o pagamento dessa pensão alimentícia até que a criança nasça, para que depois seja refeito esse cálculo, A gente tem visto alguns casos, doutora, de pais que pagam pensão no momento da gravidez e depois descobrem que o filho não era dele, E aí, como é que fica essa situação? Realmente é uma questão muito polêmica, Acontece, de fato isso. A mãe entra requerendo aí essa pensão alimentícia durante a gravidez. Não é feito o exame de DNA durante a gestação. Quando a criança nasce, o pai descobre que não é o pai. E nesse caso, ele vai deixar de pagar a pensão alimentícia e ele pode até entrar com uma ação aí, uma ação regressa aí contra essa mãe pelo constrangimento, porque fica uma situação um pouco deselegante, Ele custeou aquela pensão, depois descobriu que não era o pai e perdeu aquela questão da afetividade, o carinho. Então envolve outras searas do direito. Então aí realmente é uma questão muito polêmica que o judiciário ainda vai ter que trazer umas decisões novas para a gente. Doutores, e a parte que paga a pensão, se ela estiver desempregada, ela mesmo assim é obrigada a pagar a pensão, a continuar pagando? Exatamente, ela é obrigada a continuar pagando. Eu brinco muito com esse tema, com esse assunto em específico, porque o pai está desempregado, mas a criança ainda come. A criança tem as necessidades dela, Ela não deixa de ter as necessidades porque o pai está desempregado. Então, a questão do desemprego
não é excusa para não pagamento de pensão alimentícia. E se o pai aí adquire uma outra família, tem outros filhos, o valor da pensão diminui automaticamente, não diminui? Isso. Aí será uma nova ação, aí será uma ação revisional de pensão alimentícia. Ele tem que entrar com essa ação. Tem que entrar com essa ação. Ele não pode simplesmente, né, reduzir o valor que ele paga porque ele adquiriu uma nova família. Ele vai precisar entrar com uma ação, provar para o juiz, né, que aquele valor que ele paga não tem como continuar, né, prevalecendo, uma vez que ele adquiriu uma nova família, ele tem outras despesas. Se ele tem novos filhos, né, nessa outra família, é uma outra prova que ele poderá juntar nesse processo para pedir que esse valor seja reduzido. Agora, nesse ponto aí da ação também, doutora, tem aquela questão também da desoneração da pensão, ou seja, quando o filho completa 18 anos, né, ou 24, se não me engano, né, você vai esclarecer para a gente, tem alguns que simplesmente acham que não precisam pagar mais e param de pagar. É assim que funciona? Isso também é uma questão que nós vemos aí corriqueiro no direito, ou as pessoas... o filho fez 18 anos, o pai decide, não vou pagar a pensão mais. E não é bem assim que funciona, né? Futuramente ele pode ser surpreendido se ele parou de pagar por um oficial de justiça, né, executando aquela pensão alimentícia sob pena de prisão, sob pena de penhora. Então, chegamos nessa questão aí, o filho fez 18 anos, o pai decidiu parar de pagar a pensão, o correto é entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia, para que o juiz, né, veja que não há mais necessidade daquele recebimento por aquele alimentado e exonere ele desse pagamento. Então, nós precisamos mesmo entrar com a ação para que fique tudo legalizado e ninguém tenha surpresas desagradáveis. E como é que funciona esse momento de pedir essa desoneração? É realmente quando o filho completa 18 anos? O que diz a lei nesse sentido? A lei, ela fala que fez 18 anos, a pensão não é exonerada, né, automaticamente. O pai não pode deixar de pagar de forma automática. Então, ele entra com uma ação. Se o filho estiver estudando após os 18 anos, fazendo uma faculdade, fazendo um curso técnico, necessitando daquele valor de pensão alimentícia, o juiz não irá conceder a exoneração. Ele terá que continuar pagando até que aquele filho se forme, né, naquele curso que ele esteja fazendo, e aí o pai novamente ingressa com uma nova ação pedindo que naquele momento, então, ele esteja exonerado. Mas até que esse momento chegue, nós precisaremos aí, né, tá realmente entrando com as ações, provando que o filho não tem mais a necessidade daquele recebimento. Ou, em contrapartida, provando que o pai também não possui mais condições de fazer aquele pagamento. E aí tem uma data, um período aí em que o filho está estudando máximos, por exemplo, até os 22, 24 anos ou não? Geralmente a gente coloca aí como 24 anos, né? A gente tem alguns julgados já, a lei mesmo não fala em idade, mas nós já temos alguns precedentes aí em tribunais que decidem mais ou menos até os 24 anos, que geralmente é o prazo que ele consiga fazer uma faculdade. Perfeito, então. Conversamos então com a doutora Thaline Ragazzi, do Centro Jurídico de Sete Lagoas. Nosso tema de hoje foi pensão alimentícia. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada, boa noite. Vamos para o intervalo, na volta, os destaques do esporte, com a participação de Humberto Fernandes. Até já!